Guys, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar como utilizar aí o used to, que é um assunto que muita gente tem dificuldade, não sabe muito bem quando que a gente utiliza, né, essa estrutura. Então hoje eu vou te ensinar tudo aí que você precisa saber sobre o used to, ok? Então vamos lá, ó. Used to nada mais é do que uma expressão utilizada para coisas, né, que a gente fez aí no passado. Então a gente vai utilizar o used to quando a gente quer se referir a acontecimentos e hábitos que aconteceram no nosso passado, tá? Essa expressão, ela não é algo que começou no passado e que vem sendo feita até hoje, né? Que vem sendo uma realidade até nos dias atuais, no presente. Não. Essa estrutura do used to, nós vamos utilizar quando algo acontecia no passado e hoje já não é mais uma realidade. Então é algo que você fazia só lá mesmo no passado, tá bom? Então ele pode ser traduzido de duas formas, mas ele basicamente quer dizer que costumava. Então nas frases, ou você vai ver ele como costumava fazer algo, né? Ou como algo realmente só no passado. Por exemplo, I used to have a rabbit. Então, eu costumava ter um coelho, ou eu tinha um coelho. Então, a gente pode utilizar dessas duas formas. A gente pode traduzir ele como eu costumava ter ou eu tinha. Nesse caso aqui, ter, porque a gente está utilizando o have, que é ter, né? Então, eu costumava ter um coelhinho, né? Então, I used to have a rabbit. Ou eu tinha um coelho. Então, a gente pode traduzir dessas duas formas, tanto como algo no passado, né? Vai depender aí do verbo que a gente vai utilizar, do verbo principal, ou a gente vai traduzir ele como costumava, certo? Então, vamos lá. O used to, ele segue as mesmas regras aí do simple past, tá? Então, nas frases negativas e interrogativas, nós vamos utilizar aí o verbo auxiliar did, porque senão a frase não fica com sentido aí, né? Então não basta só colocar o not ou não basta só colocar a interrogação aí, tá? Mas você vai entender isso mais pra frente aqui ainda nessa aula, tá bom? Então vamos lá, a gente agora vai ver como utilizar o used to em cada frase, tá? Então aqui somente alguns exemplos para você ver primeiro, né, como que a gente utiliza aí o used to. Depois a gente vai ver na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, olha só. He used to play in a rock band. Então, ó, ele costumava tocar em uma banda de rock. Então, aqui a gente traduziu como costumava, mas lembra que a gente também pode traduzir só ele tocava em uma banda de rock, certo? Então, algo que ele fazia no passado, que hoje já não é mais uma realidade, tá vendo? Então, aqui o used to pode ter essas duas traduções e aí tanto faz, você que escolhe se você vai utilizar o costumava ou simplesmente vai colocar a frase aí no passado, tá bom? She didn't used to be so beautiful. What happened to her? Então, aqui um exemplo, né, de uma frase na negativa. Então, ó, ela não costumava ser tão bonita. O que aconteceu com ela? Ou ela não era tão bonita. O que aconteceu com ela, né? Então, aqui, ó, didn't, né? Como eu disse, nas frases negativas e interrogativas, nós vamos utilizar ele como auxiliar. Tá bom? Então aqui alguns exemplos e agora a gente vai ver em cada estrutura como utilizar aí o used to. Então, ó, na afirmativa, como que a gente vai utilizar ele? A gente vai colocar o used to mais o verbo principal, que vai mudar a tradução desse used to, né? Porque ele vai ser costumava, mas ele pode ter aí interferência do verbo principal, né? Como eu disse, né? Você pode colocar só costumava ter, aí o verbo principal fica como ter mesmo, ou você coloca o verbo principal aí no passado. Você tem essas duas opções, tá? Então, na afirmativa, geralmente a gente vai ter sujeito, used to, mais o verbo principal e o complemento, tá bom? Então, ó, my sister used to have a very short hair. Então, ó, minha irmã tinha o cabelo muito curto, ou minha irmã costumava ter o cabelo muito curto, certo? Então aqui, ó, a gente utilizou as duas traduções, tá? E aí tanto faz, como eu já havia dito. Então aqui, ó, ela tinha o cabelo bem curto quando ela era criança, provavelmente hoje ela já não tem mais. Então é algo que tá lá no passado, tá bom? Próximo aqui, ó. When I was a child, I used to play with my friends in the park. Então, ó, when I was vai ser quando eu era. A child, quando eu era criança, ó, algo lá do passado, tá vendo? I used to play with my friends in the park. Então, eu costumava brincar com os meus amigos no parque. Então, ó, quando eu era criança, eu brincava com os meus amigos no parque ou eu costumava brincar com os meus amigos no parque, tá bom? Então, só esse costumava, né, já te dá a ideia de que é algo que era lá do passado, que hoje já não é uma realidade para você, tá? Agora, na negativa, como a gente utiliza?
na negativa, a gente precisa utilizar o didn't, né? E aí o use não vai ter mais o D aqui, tá vendo? A gente vai tirar o D, vai ficar só used to. Por quê? Porque a gente já tem ele aqui, ó, dentro, né? O didn't, ele serve como auxiliar, então ele já tá dando essa impressão de passado. Então, no caso, o used to, ele indica aí o passado na afirmativa, mas na negativa, a gente não vai utilizar aqui o use como passado, né? E sim o didn't, tá bom? Então, o didn't vai dar a conotação aí de negativa, tá? Para essa frase. Então, vai ser geralmente sujeito, mais o didn't, mais used to, mais o verbo principal, complemento. Então, vamos lá. My sister didn't used to have a very short hair. Então, ó, minha irmã não tinha o cabelo muito curto. Ou a minha irmã não costumava ter o cabelo muito curto. Então, provavelmente hoje, ó, já dá essa ideia também, ó. Provavelmente hoje ela tem o cabelo curto, mas no passado ela não tinha um cabelo muito curto, tá bom? Então, ó, próxima frase aqui de exemplo. When I was a child, I didn't used to play with my friends in the park. Então, ó, mudou. Quando eu era criança, eu não brincava com os meus amigos no parque. Ou, né, eu não costumava brincar com os meus amigos no parque. Então, aqui a gente utilizou na forma negativa. Então, na forma negativa, a gente precisa utilizar aí o didn't, certo? E agora, na interrogativa. A interrogativa, a gente também vai utilizar o did, e ele já vai dar essa conotação aí, né, do passado, em vez do use aqui, ó, used. Né? Então, a gente vai deixar o use normal, sem o D aqui, beleza? Então, ó, na interrogativa, a estrutura é a seguinte. O did, mais o sujeito, mais o used to, mais verbo principal e complemento aí, beleza? O verbo principal, time, o que é esse verbo principal? É aqui, ó, o have, é o play, tá? E aí a gente precisa ter um complemento para que a frase faça sentido, né? Então, vai ser mais ou menos essa estrutura aqui para perguntas aí com used to. Então, vamos lá, usando aqui os mesmos exemplos para que você possa ver a mudança, né, ó. Did your sister used to have a very short hair? Então, ó, a sua irmã tinha o cabelo muito curto? Ou, sua irmã costumava ter o cabelo muito curto? Né, então aqui, ó, a gente tá perguntando para alguém se a irmã dela tinha o cabelo curto ou costumava ter o cabelo curto no passado, certo? E aqui, ó, did you used to play with your friends in the park? Então, ó, você costumava brincar com seus amigos no parque? Né? Ou você brincava com os seus amigos no parque, tranquilo? Então aí o used to pode ser aí costumava, né? E a gente vai estar sempre se referindo ao passado, ok? E aqui um bônus para vocês, o get used to, que também é uma expressão bastante utilizada, só que ela tem uma diferença. Né? Em vez de ser algo que você fazia no passado e que hoje não é mais um hábito, agora esse get used to, ele muda totalmente o sentido só com o acréscimo aí desse get, tá? Então, ó, a expressão get used to é utilizada para indicar que a pessoa aí se habituou ou está habituada ou irá se habituar a fazer alguma coisa. Então, ela tá ali se acostumando com alguma coisa ou ela já se acostumou a fazer alguma coisa, tá? Então, a gente pode utilizar ela tanto no passado como algo que vai ser como o futuro também, tá? Então pode ser no presente, no passado ou no futuro. Aí tanto faz esse uso aqui no caso do get used to, tá? Quando for essa estrutura inteira. O used to não, só vai ser usado no passado, tá? Agora o get used to não, você pode utilizar tanto no presente, quanto no passado, quanto até mesmo no futuro, tá bom? E aí nesse caso, o verbo principal ele vai mudar. Em vez de ele ficar normal, ele vai ganhar o ing aí, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. You will get used to eating vegetables every day. Ó, tá vendo? Aqui, então, a gente colocou no futuro, tá vendo? Ó, você vai se acostumar a comer vegetais todos os dias. Então, get used to já não tem nada a ver com o used to sozinho, tá vendo? Porque ele tem uma outra tradução, outro uso aí, tá? Próximo aqui, ó. I got used to riding a bike. Então, eu me acostumei a andar de bicicleta. Então, é algo que eu me acostumei já no passado. Então, esse got, tá vendo? O got é o verbo get, só que no passado. Então, aqui é futuro e esse aqui no passado. Então, a gente pode utilizar em vários momentos da vida, né? E aqui, ó, é um presente, tá vendo, ó? She's getting used to waking up early. Então, ó, ela está se acostumando a acordar cedo. Então, aqui a gente utilizou essa estrutura no presente. Então, ó, ela está se acostumando a acordar cedo. Então, get used to já muda completamente o sentido. Então, agora, quando você vê aí o used to e o get used to, você já vai saber como utilizar, né? Todas essas estruturas são estruturas que a gente vê aí
regularmente no inglês, então é muito importante que você realmente conheça, né, realmente estude sobre este assunto, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha conseguido compreender aí o uso do used to. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, tá? Quero te ajudar aí a entender este conteúdo, então deixa aqui nos comentários pra mim. Também deixa aí qual foi a sua opinião sobre essa aula, se você conseguiu aprender, tá bom? Quero muito saber, então deixa aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar essa curtida que me ajuda demais e se inscreva aqui no canal para você não perder nada que eu posto por aqui. E se você ainda não conferiu o meu mini curso gratuito de inglês, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então clica lá, confere, tenho certeza que você vai gostar bastante das minhas aulas, tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. See you!